Opa, boa noite. Você que está assistindo essa live depois dela ter terminado, eu me chamo Daniel Souza E eu, Kemuel. e nós estamos dando início aqui ao projeto Raio-X Eleitoral do Quatro Poder. É uma iniciativa aí para a gente poder investigar um pouco, escrutinar pessoas que estão se disponibilizando ao pleito eleitoral municipal aqui em Natal, né, 2020. E hoje nós iremos entrevistar o Henrique Neiva, ele que é pré-candidato aí pelo Partido Novo, se eu não me engano, né? Mas a gente vai saber tudo isso aí com ele, que acabou de chegar ali. Enquanto isso, falar para o pessoal que está chegando aí, né? Essa iniciativa da gente aqui é uma iniciativa que eu espero que dê frutos. E os frutos é o quê? É a boa eleição de bons candidatos para representar, né, nosso povo potiguar, nosso povo natalense em específico, né, nesse pleito agora aqui, que está para chegar já. O que acontece? A gente vai fazer entrevistas aqui, pessoal, explicando para vocês, né? Nas terças, quartas e quintas. Né? Só que na terça-feira, que ia começar ontem, a nossa convidada acabou tendo um problema de agenda e não pôde estar com a gente. Então a gente vai dar início aqui na nossa estreia hoje com o pré-candidato Henrique Neiva. Boa noite, Henrique Neiva. Tudo bom, meu irmão? Boa noite, tudo certo, graças a Deus. Fico grato aí pelo convite para apresentar a minha trajetória e as minhas ideias para contribuir aí nessa eleição para vereador em Natal esse ano. Que é a eleição, na verdade, não só para vereador e prefeito. Então, são duas escolhas importantes para as nossas cidades, que é onde começa a mudança de fato. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, né? Ô, Henrique, queria que você começasse, meu irmão, dando sua apresentação aí, falando um pouquinho sobre você enquanto pessoa, né? Depois você fala um pouco sobre o candidato Henrique Neiva. Bom, meu nome é Henrique Neiva, para quem não me conhece. Eu tenho 22 anos de idade, completei aí no mês passado. Sou pré-candidato a vereador de Natal pelo Partido Novo. Fiz um processo seletivo para estar nessa posição de pré-candidato. E sou estudante também do curso de Direito, que foi aprovado na UERN, e no curso de Economia, pela Estácio, que é uma graduação à distância. E para começar falando da minha trajetória política, que ela não começou de agora, quando iniciei esse processo seletivo, ela começou lá no meu ensino médio. Foi quando eu comecei a me interessar, de fato, por política. Foi quando eu tive um incentivo por parte do meu professor do ensino médio, também um professor de sociologia, onde eles ensinavam sobre alguns pensadores. Inicialmente, quem me vê hoje não pensa que, por exemplo, eu já passei pela esquerda, já fiz militância pela esquerda, fiz militância pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, cheguei aí para o Congresso para votar para a eleição do presidente, e foi ali que eu vi que eu não tinha tanta identificação ideológica quanto eu pensava. Quando eu cursava o ensino médio, e o jovem tem muito aquela coisa de querer que ele pense o crítico, ser um questionador, uma pessoa indomável, que não aceita ter alguém orientando, eu achei que a esquerda era esse caminho, que defendia a liberdade. Um amigo meu, judeu, chamado Samuel, que é de Mossoró, lugar que eu estou gravando aqui, estou participando dessa live, ele publicou um texto no Facebook, um site federal chamado Spotnix. E lá no Spotnix tinha um texto de 4 razões porque você de esquerda pode ir para o liberal. E foram argumentos bem convincentes. A partir daí que eu fui querer entender o que era liberalismo. Porque até então, para mim, política era o que era ensinado na escola. E o que eu posso esperar que é ensinado numa escola pública, na região da Zona Norte de Natal, com a grande maioria dos professores alinhados à esquerda. Para aprender o panfletarismo marxista. Então, com o tempo de leitura, com o tempo de estudando, comecei a se identificar com o libertarianismo, com a ideologia política libertária. E com o passar dos anos e também militância política, tanto pela Students for Liberty, que é o antigo EPL, pela liberdade, onde você cria um grupo de estudos na sua universidade para defender ideias liberais, que eu pude conhecer também, no período precedente, o movimento brasileiro, que organizava as manifestações pelo impeachment da Dilma, ali já em 2014. Foi em 2015, em 2016, eu acompanhava, participei de manifestações de rua, quando decidi criar um núcleo do movimento brasileiro em Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer com que essa atuação aqui ganhasse um espaço. E foi uma coisa que surgiu naturalmente, organizando atos, manifestações, discursando, participando de sessões na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, que eu descobri que eu tinha que despertar política. Essa vontade de querer fazer mudança, colocar as ideias liberais, as ideias que eu acredito em prática. Então, quando chegou o movimento brasileiro, passei a ser coordenador estadual do movimento, a gente teve um trabalho para ampliar em todo o estado. Em 2018, a gente teve uma atuação assim, de sucesso. Em 2019, foi um ano turbulento, mas também um
ano em que eu tomei a decisão. Eu seria, assim, pré-candidato a vereador em Natal, só não fui escolhido ainda no partido. Já conheci o Partido Novo, havia sido me apresentado lá em 2018, quando eu estava em Mostarela. Eu gostei bastante para Natal, já estava no IBL, tinha largado os Estudantes pela Liberdade, a gente escolheu um partido. E dentre os 35 até então partidos políticos disponíveis, o que eu tinha identificação ideológica era o Partido Novo. Então, decidi me filiar e já desse ano iniciei o processo seletivo e tive o resultado da aprovação em maio desse ano. Então, estou aí como pré-candidato no Partido Novo, tendo essa trajetória de militância nos movimentos liberais, especialmente no movimento livre, que foi onde eu ganhei mais autoridade. Eu ganhei tanta autoridade que ganhei espaço para comentar sobre política na rádio de maior audiência do estado, que é a 96 FM. Ô, Henrique, você está trazendo as suas coisas aí. Uma das coisas que você falou foi sobre a sua visão libertária, as ideias libertárias, né? Como é que você se considera? Você se considera um libertário, um liberal ou um conservador? O que você se considera ideologicamente? Só um momento. Bom, como eu falei, eu comecei defendendo as ideias de liberdade pelo libertarianismo, que foi a ideologia libertária com quem eu tive identificação, que eles defendiam a liberdade total. Mas com o passar do tempo, com mais entendimento, com mais leitura, eu me tornei um liberal clássico. E com o passar do tempo ainda, eu me tornei um liberal, mas não um liberal austríaco. No Brasil, a gente tem liberais que são, em grande parte, influenciados pela escola de economia austríaca. Quando eu faço curso de economia, a gente tem contato com diversas escolas de economia, a escola hoje, que eu tenho uma magnificação nas ciências econômicas e sociais, é a escola de Chicago. Inclusive, é a escola do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então, comecei dessa forma, no libertarianismo, e aí passei para ser liberal. Mas não sou liberal tanto nas questões de liberdade social, liberdade individual, quanto nas questões econômicas. Mas, no campo político, eu me identifico como conservador. Alguém que preserva as instituições, que reconhece a importância, que tem uma mentalidade, inclusive, anti-revolucionária, que é a grande diferenciação entre o conservador e o socialista, o liberal, que tem uma mentalidade de fazer revolução. Eu não acredito em revolução. Eu não acredito em destruir para você poder construir. Não acredito em ruptura institucional. Então, sou um liberal no sentido clássico e por isso conservador. Ô, Henrique, você falou sobre conservadorismo, né? Meio que nessa pauta agora é a origem da sua. Você é judeu também, né? Você poderia falar um pouco sobre essa questão de você ser judeu? Pronto. A minha mãe, ela não é judia. Já o meu pai é. Pela Alahá, que é a lei judaica, a lei mosaica, ela fala que só pode ser judeu quem nasce de mãe judia. Mas eu comecei a pesquisar sobre o judaísmo quando eu tinha 12, 13 anos de idade. E aí o questionamento que me veio inicialmente à cabeça era porque o meu pai, que é judeu, ele não acreditava em Jesus. E foi nesse questionamento, pesquisando mais sobre o judaísmo, que eu passei a ter identificação. Frequentei uma sinagoga e desde então nunca mais saí. Fiz o processo de conversão, que a gente chama de Giur, e aí, desde os 14 anos, eu pratico o judaísmo como fé e como modo de vida. Então isso também te baliza um pouco dentro do conservadorismo, porque o judaísmo ele tem uma doutrina bastante conservadora, né, nos costumes. Sim, Israel é um país, inclusive, de tradição conservadora. A maioria dos judeus de Israel são judeus massorti, que seguem a tradição à risca. Aqui em Natal, a sinagoga ela tem orientação ortodoxa, mas como é a única sinagoga que a gente tem hoje na capital e na região metropolitana, a gente congrega todo tipo de judeu, do liberal, reformista, ao conservador ortodoxo. Isso. Legal, Henrique, eu tô vendo um eco. Dá para ver perfeitamente aqui. Você está escutando o eco aí, Mas tudo bem, vocês estão me ouvindo perfeitamente, é isso que importa. Deve ser por causa do retorno. É porque a gente colocou um retorno aqui, porque ficamos distantes do telefone, aí talvez seja isso, mas consegue nos escutar, né? Consigo, perfeitamente. Pronto, pois vamos dar seguimento aqui. Você falou sobre a questão também do partido, né? Que você falou, você está até com a camisa aí do Partido Novo. Eu queria saber, sinceramente, da sua parte, se de fato o Partido Novo dá liberdade aos candidatos, aos membros, para discordarem até da questão da pauta ideológica do partido, ou se é, de fato, algo bem restrito. Você fico sabendo que há uma prova para poder ser candidato, depois que está
que você passou, né, que você conseguiu a possibilidade de se candidatar pelo Partido Novo, existe liberdade para agir ou até para discordar de algum ideal secundário que seja basilar dentro do partido? A sociedade, ela tem regras, né? E quem determina isso é a Constituição, é o nosso Código Penal, é o Código Civil. A gente tem uma série de regras e restrições. Instituições privadas não é diferente. Precisa ter regra. O Partido Novo, ele exige que seus filiados e seus postulantes no processo seletivo sejam alinhados com os princípios e valores que o Novo defende. E são princípios, assim, bem simples. Se quiser resumir, para mim é ficha limpa, porque todo filiado precisa ser ficha limpa, é a honestidade e você defender a liberdade. Então, a liberdade é um dos grandes princípios do Partido Novo, por ser um partido de orientação liberal. Mas, como eu falei, é um partido político que possui regras como todos os outros, tem um estatuto claro a ser cumprido. E, por exemplo, existem algumas resoluções que impedem que, por exemplo, alguém do Novo, como eu, esteja associado a outros movimentos políticos, a outras instituições políticas que não sejam o Partido Novo, no sentido de você fazer política partidária. Por exemplo, eu tenho um histórico de atuação pelo Movimento Brasil Livre e eu não posso ser porta-voz, ser coordenador, ocupar nenhum cargo e ainda assim ser postulante de processo seletivo do Partido Novo. Isso é incorreto. Isso vale, inclusive, para as pessoas que estão na gestão do partido. O presidente do diretório estadual, ele não pode ser postulante a nenhum cargo eletivo. Ele tem que se dedicar somente ao partido. Então, é um partido que sim, defende a liberdade, mas como toda instituição, ela possui regras. E se você não concorda, basta você se filiar e procurar um partido político que você tem identificação. No meu caso é o Novo e me sinto muito tranquilo para defender as minhas ideias aqui. Ok. Ô Henrique, através do... Já a gente vai responder aqui algum comentário do pessoal que esteja chegando, né? Dar uma boa noite a vocês também que estejam por aí. A gente está só dando início aqui ao nosso primeiro bloco aqui com o Henrique Neiva, ele que é pré-candidato a vereador por Natal, e quero saber agora, voltando para a atividade e atuação futura sua, né, em relação a sua possível candidatura. O seguinte, dentro do seu campo ideológico, o que você vê em Natal, o que você observa, olhando para a cidade, sociedade natalense, em sua ideologia, em sua visão de mundo, para ser aplicável, né, eu até comentava com o pessoal, assim, todos os candidatos possuem uma certa ideologia, né, uma visão de mundo, mas até que essa visão se torne algo aplicável, é um grande salto. Então, eu quero perguntar a você, como um liberal, como alguém que tem uma visão liberal conservadora, né, o que você, dentro da sua visão, dentro do seu prisma, dá para aplicar ideologicamente, sendo assim um vereador no futuro próximo, se for o caso? Daniel, Kemuel, eu não acredito que exista solução mágica para absolutamente nada. Natal, assim como o Brasil e o nosso estado, tem problemas gravíssimos que não vão ser corrigidos do dia para a noite. Não vai ser alguém na base da canetada que vai solucionar todos os problemas do Natal. E eu não acredito que necessariamente seja o que eu vou fazer. Eu pretendo fazer sim, mas sim o que eu vou desfazer. Natal possui uma série de leis que engessam a nossa cidade, que basicamente criam empecilhos, entraves na vida não só do cidadão, mas daquele cidadão que quer gerar emprego, que quer gerar renda, que quer beneficiar o seu negócio e que quer beneficiar... Deu uma travada que quer beneficiar toda a cidade com a geração de emprego e renda e também arrecadação para o nosso município. Natal tem graves problemas no sentido financeiro. As contas públicas do nosso município são muito ruins. A Natal, apesar de ser uma capital, depende quase que 50% de repasses externos. Precisa de que a União e o Estado complementem sua receita, porque não consegue completar, o que é uma coisa triste e que é possível ser mudada, porque Natal é uma capital turística, que dá para ser aproveitada como muitas cidades do Nordeste, que tem um potencial construtivo para você desenvolver a cidade gigantesca. Mas a gente tem um plano diretor que engessa, a gente tem uma lei orgânica do município que tem uma série de burocracias e que não facilitam a vida desse cidadão e quer trazer qualidade de vida para as pessoas. Isso na questão econômica e na questão social. E aqui eu levanto a bandeira da educação. Eu estudei em escolas públicas durante tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, ou seja, todo o meu ensino básico. E quando você estuda em escolas públicas, você conhece qual é a realidade. Anos atrás não era assim.
A educação foi completamente abandonada. Hoje não há segurança para o professor e não há segurança para o aluno. A infraestrutura oferecida é péssima. E como é que a gente pode mudar isso? É mudar a lógica de investimento. É não querer construir. Isso não depende somente do vereador, não depende somente do prefeito. Por isso que política você faz em conjunto. A gente tem vereador, a gente tem um prefeito, a gente tem deputados estaduais, federais, governadores, senadores, presidente da República, para terem uma agenda em comum. E essa agenda tem que repensar o Brasil. Porque nos últimos anos o que a gente teve foi uma série de equívocos que, infelizmente, levaram o Brasil à ruína e quase ao caminho da servidão. Então, resumindo, não seria necessariamente o que eu vou fazer. Sim, pode dizer. Mas o que eu vou fazer? Revogar uma série de leis e burocracias inúteis, dar o exemplo na Câmara Municipal, sendo um dos parlamentares que mais vai economizar verba de gabinete, que vai usar menos pessoal para entregar resultado com menos. É fazer mais com menos, o feijão com arroz, o básico. Eu acho que é o papel de qualquer político na situação que o país passa hoje. Você falou uma coisa interessante aí, que é a dificuldade de Natal se inserir economicamente no cenário nacional, né? Na última entrevista que a gente fez com um dos pré-candidatos a prefeito, né, eu falei sobre essa questão e eu disse, é muito importante que se tenha alguém gerindo a cidade, né, que tenha bons contatos com o governo federal, porque além de se ter atualmente um governo do estado como oposição ao governo federal, né, o governo federal é o grande acionista nessa questão orçamentária de cada município, né? Então, o que Natal, na sua visão, precisa, né? Em que pontos Natal precisa estar ligado ao governo Jair Bolsonaro? E em que pontos ele não deve estar ligado, na sua visão? Eu acredito que divergências, elas sempre vão existir. Isso faz parte da democracia. Eu, por exemplo, discordo da condução política do presidente da República. Eu discordo da condução política da governadora do estado. Eu discordo da condução política do prefeito Álvaro Dias. Mas isso não significa que, institucionalmente, eu tenha que ter boas relações, que eu preciso dialogar. Se eu faço oposição a esses grupos, eu não posso fazer oposição por oposição. Eu tenho que entender que não é só o que eu penso que está em jogo, é sim a vida de toda a população. Natal, 900 mil habitantes, o estado do Rio Grande do Norte, quase 3 milhões e meio, e o Brasil, mais de 200 milhões. Então, mesmo que haja diferença, é necessário a gente fazer política da forma correta. É a gente ter uma boa articulação, é estabelecer pontos. Eu não preciso, enquanto gestor público, enquanto representante da população, estar endeusando alguém que está numa esfera superior a mim. Mas eu preciso manter uma boa relação. Eu não preciso ser desrespeitoso. Isso vale tanto para a política quanto para a vida. Para mim, não é um problema a gente ter uma governadora que discorda do presidente da República. O problema é não existir cooperação e ficar acontecendo birra, como é o que de fato acontece aqui. E que muitas vezes não é provocada, nesse caso, pelo presidente, e sim pela governadora, que não reconhece o que o governo federal tem feito. Até porque o Rio Grande do Norte é um estado que, em todos esses últimos 20 anos, depende do governo federal. A gente não tem arrecadação própria, a gente não é um estado produtivo. E para mudar isso, não vai ser do dia para a noite. A gente vai trabalhar de agora. A mudança precisa acontecer nesse momento. E com o tempo, a gente vai depender cada vez menos, mas sem abrir mão de uma boa articulação política, de um bom diálogo, que é o que faz a política ser saudável. Perfeito. Henrique, boa noite. Não ainda, Henrique Neiva. Boa noite. Pessoal que tá também chegando aí na live. Pessoal que, inclusive, né, para adiantar, pessoal que quiser fazer uma pergunta, pessoal que está chegando na live, quiser fazer uma pergunta para o Henrique Neiva, pode ficar à vontade, né? Tem uma audiência que está subindo agora, né, no momento. O pessoal está participando aí. Uhum. Só para fazer um adendo aqui, o pessoal, a gente está fazendo essas entrevistas, vai continuar fazendo com outros pré-candidatos, né? Uma das nossas metas aqui é passar bastante imparcialidade para que vocês possam averiguar de fato cada um dos pré-candidatos, né? Temos nossas visões de mundo, nós não negamos a ninguém que somos uma mídia conservadora, mas nós fazemos questão de escutar cada pré-candidato, porque eu acredito, né, que cada um deles tem muito a acrescentar. Então, o nome desse projeto é Raio-X Eleitoral, e a gente vai dar seguimento a essa atividade com outros pré-candidatos. Exato. O Henrique, a pergunta que eu vou fazer, né, é referente ao fato ocorrido ontem no IFRN, por exemplo, né, onde
estava havendo aglomeração lá no IF, e a polícia ela foi acionada lá do IFRN, que é o Josué, né, porque ele também, né, ele se sentiu acuado, ele se sentiu ameaçado por aqueles estudantes, então acionou a polícia militar e a federal, né, e então a polícia fez o seu trabalho. Eu queria saber, né, qual a sua visão quanto a isso, porque a governadora, consequentemente, ela afastou o policial, né, que agiu lá para conter, inclusive, né, os estudantes que estavam realmente ensandecidos lá, e, inclusive, também cumpriu um decreto da governadora Fátima Bezerra, que era dispersar aglomerações. Qual a sua visão? O que você acha de tudo isso? Primeiro, me solidarizar, né, ao policial militar e à corporação que acaba sendo desrespeitada pela governadora, que não tem nenhum compromisso com a classe. A gente sabe das dificuldades da vida de um policial, especialmente no Rio Grande do Norte, onde a gente tem muitos problemas. O déficit policial é gigante, o déficit de policiais de efetivo é gigantesco, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, que acabou sendo vítima de mais uma política desastrosa da governadora Fátima Bezerra. E dizer o seguinte: esse ato estava incorreto sob diversas óticas. Primeiro, existia ali uma aglomeração. Segundo, o reitor já assumiu faz tempo, já fizeram várias manifestações e não deu resultado algum. O que aquelas pessoas estavam fazendo ali no IFRN era pura e simples balbúrdia. E o reitor agiu corretamente ao acionar a polícia militar para conter aquela aglomeração e conter aquele tumulto que estava ali, aquele distúrbio. Inclusive, o spray de pimenta que foi utilizado pelo policial militar é para conter esse tipo de ação, que muitas vezes pode se tornar criminosa, depredando o patrimônio público. Então a governadora agiu de forma errada, vergonhosamente. E não me surpreende, porque não é a primeira vez que a governadora faz isso. Quando alguém comete um crime dentro de uma instituição, o que você vai fazer? Você vai estabelecer um procedimento interno, vai averiguar e possivelmente punir. Mas não, a governadora, ela puniu antes. Ela não deu nem a presunção de inocência. Então é vergonhoso. Eu lamento e me solidarizo com os policiais que estão para proteger a sociedade. Naquele caso, foi proteger uma instituição pública sustentada pelos nossos impostos que estavam ali sendo mal utilizada por aqueles vagabundos. Pois é, Henrique Neiva. A gente coaduna com a mesma opinião, né? A gente ontem até emitiu algumas opiniões aqui nas redes sobre essa questão. É lamentável, de fato, e é incrível como essa massa que é manobrada por uniões, como a União da Juventude, né, como por movimentos estudantis, no que você até fez parte, aí, que você citou no início da entrevista, né, é incrível como eles se deslocar da realidade e afetar assim, a sociedade de forma negativa. Eu queria dar seguimento e perguntar a você... Pode dizer. Talvez o mais grave problema da esquerda seja esse deslocamento da realidade. Se as pessoas não estão fazendo política, não estão atuando institucionalmente, querendo ocupar espaços com racionalidade. É simplesmente sem noção. E ainda assim, vai ter gente defendendo. Infelizmente, se tornou uma seita ser de esquerda no Brasil. Pois é. Eu queria te perguntar, Henrique, assim, fazer uma proposta para tu de meio que um teste futurológico aqui, uma iniciativa futurológica. Você já se vendo engravatado, como a gente comentou aqui, né? Porque não tá, não, mas já engravatado lá, já lá na Câmara dos Vereadores, um exame futurológico para você. O que você imagina ser as suas principais atribuições enquanto representante popular dentro daquela Câmara municipal, e também o que você faria de diferente do que é feito atualmente? Bom, primeiro, futurologicamente, que é o que a gente está fazendo aqui, pensando no futuro, eu penso que eu consigo entregar 80% dos meus compromissos, né? É aquela coisa de não fazer o estelionato eleitoral. Você prometer e você não conseguir cumprir. Grande parte dos meus compromissos já vão ser cumpridos durante o processo eleitoral, durante a campanha, que é abrir mão de recurso público e economizar o máximo possível. Como eu falei lá no início da entrevista, o meu gabinete, caso eleito, vai ser um gabinete enxuto. Na Câmara Municipal, a gente tem direito a 13 assessores. A gente tem direito a R$18 mil de verba de gabinete. Os vereadores têm salários de R$18 mil. A verba de gabinete
eu, particularmente, pretendo utilizar, no máximo, um terço dela. No máximo. Chegando aí, estourando. O número de assessores, a gente tem direito a 13. Utilizar metade, que no caso seriam 6. Então, isso já seria um diferencial ali dentro da Câmara Municipal, onde a gente tem uma série de vereadores como quiser. E, infelizmente, com mandatos improdutivos. Porque a função de um vereador não é só legislar, não é ficar criando lei, não é ficar dando nome de rua e nome de praça, não. O vereador ele tem que propor leis que sejam úteis à vida das pessoas, de todos os cidadãos da cidade, que acrescente a lei orgânica do município e que fiscalize. Eu acho que esse papel de fiscalizar, infelizmente, a Câmara Municipal se abstém. Porque a gente tem uma Câmara Municipal que é composta, em sua grande maioria, por pessoas ligadas ao prefeito. E se a gente tem uma bancada e sua maioria é ligada ao prefeito, não vão ter interesse em fiscalizar aquele governo. E é por isso que a gente vê tanto descaso por parte da gestão municipal. E nenhum vereador chega a ter voz para bater de frente com o prefeito. Parece que quase nenhum ali tem coragem de dizer a verdade, porque estão silenciados, estão calados pela política velha, pelo velho jogo sujo de fazer política. Troca de cargos na prefeitura, em tribunais de contas. A gente vê que isso acontece e, infelizmente, corrompe a política como ela deveria ser. Que é uma política que tem que ser entregando resultado às pessoas e uma política técnica, tanto na indicação de cargos para ocupar secretaria e ocupar cargos de comissões, quanto para o vereador, o prefeito, ser seu representante. Então, eu acho que isso falta. E eu levantaria essa bandeira da fiscalização, porque hoje, infelizmente, não existe. E eu pego o exemplo de que isso é possível, mesmo sendo porque lá em Porto Alegre, um vereador do Partido Novo, Felipe Camozato, ele mobilizou a sua equipe, mobilizou o pessoal do gabinete e apoiadores do Partido Novo na rua contra um aumento de IPTU proposto pela prefeitura. E ele, junto com a população e seus simpatizantes, pessoas que ajudaram ele a chegar ali, conseguiram convencer na opinião pública de que aquele aumento era incabível. Então a Câmara recuou. Como o político ele se preocupa com o voto, eles decidiram que não era interessante pautar aquele projeto. Então, se o vereador ele compreende quais são suas funções, quais são suas atribuições, suas competências, ele vai conseguir executar um bom trabalho. Ele vai conseguir trabalhar, o que infelizmente não existe na Câmara Municipal. É muito vereador improdutivo que custa milhões todos os anos aos costos públicos. Então, o grande diferencial seria esse. É claro, eu tenho projetos, mas como a gente está na fase pré-campanha e não da campanha, eu não tenho tanta segurança, segundo a legislação eleitoral, de falar mais sobre eles. Mas eles estão nesse pilar. É o empreendedorismo, apoio total a empreendedor do Natal. O segundo é na economia de recursos públicos, é fazer uma gestão que faça um verdadeiro ajuste fiscal, gasta mais com menos, é o feijão com arroz. E o terceiro é a própria educação, porque não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, que é investir na base, em qualificação. Muito bom, muito bom. É o seguinte, a gente até queria deixar claro já desde essa primeira entrevista nossa, né, que de fato nós não queremos colocar nenhum dos nossos convidados aqui, pré-candidatos, em apuros nessa questão da legislação eleitoral. Então, de fato, em nenhum momento nós iremos perguntar que propostas, né? Apresente sua proposta, você está muito vaselinão, está muito sabonetando aí, apresente propostas práticas. Não, porque sabemos que não é o exato momento para se fazer isso, né? Mais para frente é que a gente vai ter uma outra oportunidade, talvez até presencialmente, né? Para a gente poder... Daniel, tem um site bacana que as pessoas podem conhecer mais sobre a minha história e, inclusive, se quiserem, como não vou fazer campanha com dinheiro público, me apoiar, que é a Vaquinha, o apoia.org/Neiva. Lá você vai conhecer a minha trajetória, como eu nasci, como eu cresci, quando eu me inseri no processo político e quais são os meus compromissos, né? Como a gente não pode falar em proposta nesse momento, quais são os meus compromissos, caso eleito, dentro da Câmara Municipal de Natal? Qual seria o meu diferencial? Sim. Pois é. Ô Henrique, eu queria também falar um pouco aí sobre, você acabou citando nessa questão de prefeitura, o que o prefeito precisa fazer, precisa ser fiscalizado ao ter suas ações de governo. Você tem candidato à prefeitura, você tem um pré-candidato a apontar assim que você vai trabalhar para pedir voto para ele, além dos seus votos particulares, claro. Tem um candidato que você está alinhado para a prefeitura de Natal ou não? Olha, dos 14 pré-candidatos à prefeitura de Natal, somente 5 são de direita, o resto é tudo esquerda, então dá para descartar. Não vai ter de nenhuma forma qualquer apoio meu
mesmo que seja um voto, como vamos dizer, pragmático, né? Seria no segundo turno. Então já descarto todas essas possibilidades. E aí, o que eu tenho identificação com toda a sua agenda, inclusive com o plano de governo que eu estou ajudando a montar, é o Fernando Pinto, que é meu correligionário do Partido Novo. Também foi aprovado no processo seletivo para prefeito de Natal. 9 pessoas fizeram esse processo. Ele foi o único aprovado. Ele é um empresário, advogado, tem conhecimento, tem uma atuação notória na área da advocacia, está sendo sócio aqui em Natal, em Pernambuco, que é o estado onde ele nasceu, no maior escritório de advocacia da América Latina, com direito empresarial, tributário, administrativo. E como ele é um liberal, assim como eu, e está no mesmo partido, seria o mais lógico que eu apoiasse. Mas sempre tem a possibilidade de ele não chegar lá. Eu trabalho para isso. É a pessoa que eu apoio, é a pessoa que eu apresento para os meus amigos, é as pessoas que eu apresento para os meus simpatizantes, que eu quero que chegue lá, porque a gente vai poder trabalhar em conjunto pela nossa cidade. Mas caso não chegue, a gente tem um segundo turno entre uma oligarquia, que no caso seria o Álvaro Dias, e um segundo turno entre, por exemplo, o Coronel Hélio, o Kelps Lima. Evidentemente que eu não venderia os meus valores para defender um oligarca, para defender alguém que não tem capacidade administrativa, que simplesmente só faz propaganda, alguém que se utiliza da pandemia, alguém que se utiliza do contexto de terra arrasada para se promover. Então, tirando os de esquerda, tirando o Álvaro Dias, eu tenho condições totais de apoiar qualquer um dos outros candidatos, mas no primeiro turno eu estou fechado com o Fernando Pinto. Ok. O que eu faria a pergunta, até depois para passar para o Kemuel aí, mas é o seguinte, eu tive a oportunidade de conversar essas semanas atrás, né, 2 semanas atrás, com o Coronel Hélio, né? Tá ligado teu aí? Com o Coronel Hélio e com outras pessoas, e em todo momento eu falo sobre essa questão do lastro eleitoral, né? A capacidade de angariar votos. Como é que você vê, é um questionamento para você que vai ser importante, é necessário que você esteja muito inserido nas zonas mais periféricas de Natal, né, para poder angariar votos assim, para se tornar também mais conhecido, caso não venha a ser eleito agora, mas no futuro próximo, acredito que você vai seguir essa sua vida política, né? Como é que você vê, né, a inserção desses candidatos, principalmente esses que têm agendas liberais, dentro das periferias? Porque, por exemplo, você citou o Fernando Pinto. Fernando Pinto é um empresário, alguém que está ligado a uma ala mais, vamos dizer assim, da elite da nossa cidade, do nosso município, como também o Coronel Hélio, né? E assim, para que eles tenham um engajamento popular, né? Que tem aquela tal do orgânico, né? O engajamento orgânico na sociedade, de primeira, assim, custa, né? Então, o que você vê como uma possível estratégia ou como seria a melhor forma de atuação desses que estão pleiteando aí ao lado da direita? Pronto, estou aqui com vocês, como vocês conhecem sobre liberalismo, conservadorismo, o discurso que eu adoto é muito claro, é liberal, e as pessoas no estado como o nosso, numa cidade como a nossa, que não tem um acesso à educação e a gente tem um grande número de pessoas que não têm conhecimento sobre ideologias políticas, eu não posso chegar a falar para essas pessoas que eu vou lá defender a liberdade, que eu vou defender o liberalismo na Câmara Municipal, porque essas pessoas não vão entender. É muito simples. A gente tem que traduzir o nosso discurso. A gente tem que traduzir esse discurso mostrando para essas pessoas o que aquilo vai trazer de útil para a vida delas. Então, não é simplesmente chegar e dizer, olha, eu defendo o livre mercado. É chegar e dizer como defender isso na Câmara Municipal vai mudar a vida daquela pessoa. Vai ser com geração de emprego e renda, vai ser a criação de mais postos de trabalho, porque você vai estar dando mais liberdade. É isso que tem que ser falado. A gente tem essa dificuldade, realmente. A direita brasileira, ela tem esse empecilho, mas são barreiras que são impossíveis de ser quebradas. Não é possível furar a bolha. Pegando o gancho nisso que você está falando, eu até vi recentemente uma provocação, ou não sei, um início de um atrito aí, já político, né, eleitoral, com um candidato que é bastante exótico, que está surgindo aí, no meio da periferia, né, da favela, entre aspas, que é o Hermínio Félix, que é músico, né, cantor, humorista, e eu vi o MBL fazendo um post criticando essa figura, né, fazendo uma crítica voltada para a questão política, e ele lá depois dando alguns depoimentos. E assim, eu queria saber de você exatamente isso, porque a esquerda ela tem esse discurso muito, que chega muito na periferia, né? Diz assim, eu vou lutar pelo povo, eu vou lutar pelo pobre, eu vou lutar pela a pessoa que mora na rua, aquele discurso que é geralmente bem embalado, né, para entregar uma coisa podre por dentro. Mas como é que você vê essa questão do discurso, eu pergunto, porque
esses candidatos que você defende e a visão de mundo que nós acabamos tendo, né, com a mudança agora da esquerda caindo no poder federal e passando a ter uma visão mais liberal do Brasil, ainda é muito elitizada, né, não chegou nos grandes rincões do país, essa visão de privatização, né, de resolver as coisas do setor privado para, assim, renovar a nossa política pública. Como é que você vê essa questão? E aí acabe citando, né, sobre essa questão do Hermínio Félix aí, e se for um atrito comprado aí pelo MBL. Cada um tem o seu perfil político, né, que também é o seu perfil pessoal, como você se relaciona com as pessoas. No Renova BR, a gente aprende que existem 4 perfis, que é o do homem simples, que se a gente for contar é tipo Lula, que ele tem um acesso popular, que também o Hermínio Félix se encaixaria nesse caso do homem simples, porque ele tem um vínculo, ele tem uma história com aquela população, ele fala a língua dessa população. A gente tem um candidato que é o herói, que aí a gente pode incluir o Bolsonaro, que ele está lutando contra alguma causa, ele está querendo salvar o país de alguma coisa. A gente tem um líder charme, que é uma pessoa carismática, com conteúdo, e a gente tem um problem solver, que é aquele técnico que está ali para resolver problema. O que eu acho que a gente precisa nesse momento para Natal é basicamente um problem solver, é uma pessoa técnica que saiba quais são os problemas, consiga identificar para resolver, e um cara líder charme, porque ele tem que atrair o voto das pessoas, ele precisa chamar a atenção, ele precisa ter algum diferencial. O Hermínio Félix, voltando a essa questão aí do Movimento Brasil Livre, ele é uma pessoa que tem total direito de ser pré-candidato a vereador, inclusive ser candidato. Ninguém está cerceando. Mas é uma pessoa que não tem qualificação nenhuma para ocupar esse cargo. Ele simplesmente fala que está ali na Câmara, pretende ir para a Câmara para fazer projeto social, como ele já faz. Ora, projeto social você faz sem interesse em cargo público nenhum. A sociedade faz isso. As igrejas, as instituições religiosas, ONGs, servem para isso. O lugar da política e o lugar de um vereador numa Câmara Municipal é fiscalizar, é legislar. Até então ele não falou nada sobre isso. E a gente sabe também qual é a atuação profissional do Hermínio Félix. Não é uma... Ele defende e ele demoniza, ele, na verdade, ele distorce o que é a vida na comunidade, o que é a vida na favela. Ele transforma tudo aquilo ali em porcaria, que é apologia a drogas, apologia à prostituição e ao tráfico. Eu acho que isso precisa ser dito. O Hermínio Félix, ele é aquele pré-candidato que faz o símbolozinho assim, dizendo que é paz e amor. Sendo que você, que é do Rio Grande do Norte, sabe o que significa esse símbolozinho aqui. Não tem nada a ver com paz e amor. Tem a ver com um grupo de pessoas que está cerceando a liberdade de outros, está tirando a vida, entendeu? Então não dá para defender, eu não acho que o caminho a gente ficar passando a mão na cabeça desse tipo de gente. Porque você pega o exemplo do Igor Canário, lá na Bahia. O Igor Canário, cantor de reggae, de bregadeira, o que aconteceu? Foi eleito deputado federal, o que ele fez? Usou da sua autoridade, deu uma carteirada para querer repetir o policial militar. E a gente sabe também com essa ligação. A gente fica muito reticente em falar certas coisas, o que a gente realmente pensa sobre essas pessoas, por receio de retaliação, porque eles são grandes, eles não são pequenos. Esse cara, eu não tenho dúvida de que ele tem uma chance enorme de entrar na Câmara Municipal. Mas se ele entra na Câmara Municipal e se eu entro na Câmara Municipal, como eu vou ter direito de falar o que eu quiser para ele, e ele vai ouvir, aí ele vai poder saber que tem um contraponto. Porque até então ninguém fala nada, porque as pessoas têm medo. O que prende na sociedade é o medo. Nos lugares que ele vive, o crime só impera porque existe medo. As pessoas não falam por conta desse receio de sofrer a retaliação, de perder um ente querido. Então, eu me preservo. Eu acho que a crítica que foi feita ali no MBL, se for para fazer o Hermínio Félix, tem que fazer a todos os pré-candidatos. Ela veio um momento necessário, até aproveitou daquela situação para criar uma comoção. Uma comoção falsa, uma comoção ridícula. Nem ele mesmo acredita naquilo. Inclusive, esses dias, ele estava participando de uma live ali que foi organizada no Motel Eros, junto com outros cantores, e o que os caras estavam fazendo no meio da live? Apologia a drogas nas músicas, apologia ao tráfico. Inclusive, tinha gente, eu tenho provas disso, usando drogas. No final da live, a polícia fez uma batida no local. Ele deve ter sido avisado, saiu 5 minutos antes e se livrou. E tentou tirar o dedo da reta, dizer que não tinha nada a ver, que estava tudo certo, sendo que ele também tinha menor de idade. Então, é esse o pré-candidato? É essa pessoa que é a voz das comunidades? Eu sinto muito, eu não acho que seja. Quer fazer alguma pergunta? Não, pode. Você está falando aí e veio na mente aqui outras que estão ligadas ao campo político, que estão ligadas ao campo da esquerda, né? E
podem ser cooptadas facilmente também aí por essas ideologias. No caso do Hermínio, é o seguinte: quem estuda um pouco sobre a história do movimento revolucionário da esquerda no mundo, né? A esquerda ela sempre buscou oprimidos, né, para poder justificar a luta, que eles chamam de luta, que é basicamente a revolução, né? E buscou primeiro lá, né, o Karl Marx busca primeiro lá nos trabalhadores, né, nos operários, até certo momento eles entenderem que aquela vida de revolucionário não era para eles, né? Eles queriam o salário deles, tomar sua cachaçinha, sua cervejinha, assistir um jogo de futebol, enfim. E eles começaram a mudar, através do método gramsciano, né, a sua base de atuação, que já não era mais os operários da fábrica, mas pessoas que estavam aí sendo oprimidas pela sociedade. No caso, eles chamaram, né, de lumpenproletariado. Então, talvez o Hermínio Félix ele seja um resultado, né, uma resultante do trabalho de lumpenproletarização que a esquerda fez no Brasil, né, para tentar tornar a sociedade afável à criminalidade, à prostituição e coisas desse tipo. Né? Agora, o que você vê em relação também ao Pedro Gork? Eu não discordo aí, não discordo dessa sua análise em relação ao Hermínio Félix. É bem Sim. Isso mesmo, é o lumpenproletariado querendo dizer que é oprimido, que ele não é oprimido de porcaria nenhuma, ele junto com os seus amigos, seus comparsas, seus companheiros, como costumam falar dentro da esquerda, é quem causam terror à vida da população e causam verdadeira opressão. O Pedro Gork, ele é um cara assim, jovem como eu, é uma pessoa que no ambiente político ele é novo e que tem sua atuação política bem definida. Ele está na esquerda desde sempre, inclusive por influência familiar. A mãe dele é a presidente do PCdoB aqui no Rio Grande do Norte, tem cargo no governo de Fátima Bezerra, e ele é uma espécie de queridinho. É o novo investimento da esquerda natalense, da esquerda potiguar, nesses jovens que estão querendo entrar para a política. Mas ainda assim, ele cai no problema da desqualificação. Não tem qualidade nenhuma para ser vereador do Natal. Ele somente vai levantar as bandeiras de esquerda que, por anos e anos, destruíram o Brasil e que, a nível municipal, não vão ter nenhuma efetividade. Vão ficar simplesmente dando nome de rua e praça, em homenagem a pessoas de esquerda, do meio da militância, defendendo invasão de propriedade e dando homenagens, como, por exemplo, comendas que tentaram fazer para Marielle Franco, bolsas para travestis e homossexuais, simplesmente por eles serem travestis e homossexuais. A atuação legislativa desse pessoal, infelizmente, é muito crítica. E é uma crítica que eu faço à esquerda. Eu não sou contra existir esquerda numa democracia. Faz parte, a gente tem que ter essa polarização, a gente tem que ter esse embate. Faz parte do jogo, mas tem que ter qualificação, tem que entregar resultado. E o Pedro Gork é um desqualificado. Apesar de jovem, tem grandes chances de entrar, porque ele é aquele que a gente chama de cabeça de chapa do partido, vai ter apoio da governadora, vai ter apoio da deputada federal Natália Bonavide, não sei se vai ter apoio do PT, pelo menos a militância do PT, fez uma foca em outros candidatos, mas ele tem um grande potencial de começar como vereador e se tornar deputado federal, deputado estadual, uma coisa que é triste para o Rio Grande do Norte, porque é uma pessoa que só sabe discursar, só tem demagogia. O Pedro Gork, ele não lê a lei orgânica do município. O Pedro Gork, ele não lê o diário oficial. O Pedro Gork, ele não lê o diário oficial do estado e município. Ele não sabe nada do que está acontecendo. Ele simplesmente repete o que é em estado dele. É um papagaio de uma ideologia falida. Ô Henrique, para a gente encerrar aqui, faltam só 9 minutos aqui para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, nossa primeira, né? Eu queria que você falasse um pouco aí sobre a questão do plano diretor, né, que já vai ser uma pauta para a gente levantar para uma próxima oportunidade, porque isso também vai ter um desenvolvimento maior lá para frente, né? Como é que você vê essa situação? Você participou? O que você analisou no contexto geral possíveis enquanto vereador do plano diretor do nosso município? Opa, deu uma cortada aqui. Estão me ouvindo perfeitamente? Tá travando aqui. Então, você escutou minha pergunta? Escutei sua pergunta, sou plano diretor. Você escutou minha pergunta? Daniel, escutei. O plano diretor, para mim, hoje ele é o maior entrave para o desenvolvimento econômico e social de Natal. Ele condenou Natal ao atraso, e não foi o plano diretor de 2007, esse que está atrasado para ser atualizado. Mas o plano diretor desde 1994. Esse que não permitiu maiores gabaritos, esse que não permitiu maior adensamento, esse que não permitiu o desenvolvimento de regiões periféricas, as famosas favelas e comunidades, que são classificadas no plano diretor como AES, as áreas especiais de interesse social, ou ZEIS, é o termo que costumam dar. O número também de zonas de proteção ambiental que não existem. Tem região, por exemplo, como a João Medeiros Filho, ali no Atacadão,
ser uma zona de proteção ambiental e você não poder fazer nada naquela região, sendo que é uma região que tem um alto potencial e que naquela região ali também tem infraestrutura para você poder trazer mais qualidade de vida às pessoas. E, infelizmente, a gente precisa atualizar, a gente precisa modernizar. Eu participei de algumas discussões do plano diretor, de algumas oficinas, mobilizei, inclusive, pessoas do Movimento Brasil Livre, enquanto eu era coordenador e estava em Brasília, na oficina da Zona Norte, e a gente conseguiu, junto com outros movimentos, e pessoas concordam com a gente que o plano diretor precisa ser atualizado, porque ele só atrasa a cidade, eleger no segmento dos movimentos populares, porque são vários segmentos, do acadêmico, trabalhadores, profissionais e dos movimentos populares que eu faço parte, 21 delegados. E a esquerda conseguiu eleger 22. E como nós nos organizamos, mesmo tendo nossas diferenças, a gente acabou conseguindo fazer coisas que não imaginávamos. A gente achou que a esquerda seria a maioria, basicamente, em todos os segmentos. E a gente conseguiu fazer maioria em todos. Hoje, como eu sou delegado também no plano diretor do segmento dos movimentos populares, a gente teve uma reunião para escolher, uma reunião em votação para escolher o delegado do plano diretor. E o delegado foi do nosso grupo. É de uma pessoa que enxerga o que está acontecendo com o Natal e acha que tem que mudar. Porque o grande problema das pessoas que olham o plano diretor hoje é olhar e dizer que Natal está perfeito. É olhar e dizer que só precisa alterar uma vírgula. Como assim alterar uma vírgula? A Zona Norte, a Zona Oeste, a Zona Leste, como por exemplo Mãe Luísa, precisa e pode se desenvolver. Esses bairros podem ser valorizados. A gente pode ter ali grandes construções, mais pessoas morando na região, a gente pode ter mais postos de trabalho com a mudança de um plano diretor e a gente vai ter mais qualidade de vida, porque a gente vai estar vivendo numa cidade inteligente nos próximos anos. É uma cidade onde você mora perto do seu local de trabalho, é uma cidade onde você mora perto do seu local de lazer e onde você não tem problemas de mobilidade. É uma coisa que a gente precisa mexer hoje para que nos próximos anos a gente consiga colher o fruto. E que Natal não seja mais uma capital que mais parece o interior, atrasada, porque os seus representantes decidiram que seria dessa forma. Então, como a gente conseguiu dessa virada de chave, eu tenho uma grande expectativa que o plano diretor, chegando na Câmara Municipal de Natal para ser votado, a gente consiga transformar Natal pelo menos pelos próximos 10 anos. Isso aí. Perfeito. Henrique, a gente está chegando já a quase uma hora de live, né? A princípio, nenhuma pergunta ainda em live, mas enfim, nós já fizemos as perguntas, por exemplo, né? E, enfim, você pode dar agora as suas considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Fico honrado em ser um dos primeiros convidados do Raio X Eleitoral, que é esse programa para conhecer as ideias dos pré-candidatos que vão ocupar possivelmente algum cargo na Câmara Municipal, posteriormente vão se tornar nossos representantes. Eu estou aí colocando o meu nome à disposição. É uma coisa difícil, a gente tem muito risco em entrar no processo eleitoral, porque nada é garantido. Como falava o ACM Pai, que a política é como as nuvens, você olha para cima, ela está de um jeito, daqui a outro momento ela está de outro jeito. Tem essa incerteza, essa insegurança, mas tenho trabalhado, tenho me empenhado, tanto nas minhas ideias, nas minhas propostas, quanto no plano de governo do meu pré-candidato a prefeito. E eu acho que a mudança para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país começa agora. A gente precisa pensar o Brasil a partir da nossa cidade, a partir do nosso estado. Então, estou começando aí na Câmara Municipal. E quero começar fazendo a diferença. Porque, infelizmente, a gente não tem isso dentro da Câmara Municipal com os 29 vereadores que hoje nos representam. Então, para quem quiser conhecer mais, além da entrevista aqui, as minhas ideias, pode entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, é só colocar Henrique Neiva RN. Se quiser doar para minha campanha, é só acessar apoia.org/Neiva. Lá você vai poder doar valores até R$ 1.064 nessa fase de pré-campanha e vai poder conhecer minha história e alguns compromissos que eu já estabeleci. E é ser liberal de fato, é enxugar a máquina pública dando exemplo, cortando na própria carne. E é isso. Espero que tenha contribuído aqui e tenha ajudado as pessoas a conhecer novas ideias. Muito bom, Henrique, muito bom mesmo. A gente agradece bastante aí você ter dado essa colher de chá aí, ter vindo estrear o nosso programa aqui. Nós queremos lá na frente, quando estiver já podendo te chamar de candidato, né? Poder ter mais um bate-papo com você, a gente aprofundar um pouco mais as propostas, né?
levar um pouco de discordância até para contribuir também em um futuro mandato seu, porque não é feito somente de concordância, né? A política necessita da discordância. Com a gente hoje, né? E pedir ao pessoal que estiver assistindo depois e o que estiver assistindo agora, né? Que curtam aqui a nossa página no Facebook, 4 Poder. Lá no YouTube tem o canal 4 Poder também, né? Tudo junto, 4 Poder. E no Instagram, 4 Poder _oficial. É por aí que a gente está transmitindo aqui nossos conteúdos. E a gente quer, de fato, né, Camel, se engajar nessa campanha eleitoral agora de 2020, porque sabemos a importância disso, né, para nós que vivemos aqui na Zona Norte, principalmente, para nós que vivemos aqui em uma periferia e que o povo precisa bastante de comunicação para poder escolher bem os seus candidatos. Exatamente. A gente agradece, né? O 4 Poder quer falar? Pode falar. Quando vocês encerrarem, é porque tem uma frase do Santo Agostinho, baseado no que o Daniel falou, que eu concordo muitíssimo. Não a primeira, mas é que eu prefiro me criticam porque me colocam em um bom caminho do que os que me elogiam porque eles me corrompem. O Santo Agostinho fala isso e não há como discordar. A gente não pode estar rodeado de bajuladores, de pessoas que acham que você sempre está no caminho certo. A crítica, ela é fundamental, ainda mais nesse processo que é o político. Muito bom. Ok. Como eu estava dizendo, a gente agradece aqui a sua disponibilidade, né, de ter nos concedido essa entrevista, ter topado nos conceder, né, essa entrevista. E também queremos dizer que, com todos os outros candidatos, pré-candidatos, serão da mesma forma, né, que a gente pretende conduzir, né, as entrevistas. Fazer perguntas aí de maneira imparcial, né, sendo liberal, sendo conservador. Até de esquerda, né? Ou até de esquerda. Não topar, né? Claro. Porque eu quero ver vocês convidaram o Pedro Duarte. Quero ver ele aceitar, né? Ele aceitar. Porque a credibilidade, né, por exemplo, de uma mídia, ela está justamente nisso, né, na imparcialidade, né, que a credibilidade é de onde o público vai sentir, na verdade, vontade, inclusive, de consumir conteúdo dela. Né? Então é isso, a gente agradece a sua participação. Valeu, Henrique. Fica com Deus, viu? Agora a gente vai concluir aqui, né? Agradecer a vocês que participaram aí, vocês que estão assistindo aí, depois dessa live já ter concluído a participação do Neiva aqui, né? Vamos informar que amanhã estaremos com o Jonathan Silva, né? E na próxima semana, terça-feira, estaremos com a Lenice Moura, ela que é a doutora Lenice, né? A pré-candidata também, todos eles são pré-candidatos a vereador. A gente vai engatar aí uma sequência grande de entrevistas a pré-candidatos e contamos aí com a participação de vocês, para vocês divulgarem, compartilharem e também, se for possível, conhecer algum pré-candidato, ou até se você for pré-candidato, indicar para a gente aqui os nomes, para que a gente possa também escrutinar aqui, que é o nosso dever enquanto mídia. Exatamente. E enquanto isso, o pessoal que quiser aí formular perguntas, né, quando forem acontecer as entrevistas, né, pode ficar à vontade, né, formular as suas perguntas aí, que nós vamos fazê-la diretamente para quem nós estamos entrevistando. Tudo bem? E a gente vai ficar fazendo os posts anteriormente, né, avisando quem vai estar no outro naquela ocasião. E aí você pode comentar lá, já deixar a sua pergunta exatamente no post, que aí a gente faz aqui quando a gente estiver de frente a frente com o pré-candidato. Beleza? Exatamente. Agradecemos mais uma vez. Valeu, Kemuel. Valeu. Gostou aí? Primeiro dia? Muito bom. Pouco a pouco, nosso trabalho aqui. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Tenha uma boa noite a todos. Agora eu vou assistir o Flamengo. Torcer para Gabigol fazer gol, porque eu estou com ele no Cartola, mas torcer para o Flamengo perder, pelo menos de 5-1. Pois é, eu também. Idem. Compartilho tudo a mesma ideia também. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau.